5 meses. Sem falar. 5 meses sem falar, né? Tá legal. Como é que foi esse processo pós-cirurgia, sem falar? Como é que foi a reabilitação? Como é que foi essa parte? Eu acabei demorando um pouco mais do normal para colocar a prótese, né? Eu tive algumas complicações, fístulas, então eu tive que aguardar para colocar a prótese. Ficou sem falar, né? Fiquei sem falar esse período, né? Então é uma experiência... Meses. 5 meses. Sem falar. 5 meses sem falar, né? Mas após a hora que a gente coloca a prótese, aí você vê que realmente você tá tendo uma nova chance. Eu acho que mudou, virou uma chave assim na cabeça depois que eu consegui voltar a falar. Porque esse período que você fica sem falar, você não acredita que você vai voltar a falar, porque eu não via ninguém falando. Né? Então você fala, pô, mas como que eu vou voltar a falar, né? Retirou a laringe, né? Então é um processo demorado, que é o que a gente falou, envolve muitas pessoas lá no hospital, parte fonos, a própria equipe médica. Então eles foram trabalhando o meu psicológico, entendeu? Não, fica calmo, você vai voltar a falar, requer tempo, tem que se reabilitar primeiro, né? O duro é aguentar todo esse 5 tempo. meses. Pra gente, 5 fala, meses. Mas não sai a voz. Não sai a voz. Você fala e não tem som, você não projeta som, né? E também nesse período você também parou de sentir o cheiro, né? Sim, você perde até hoje, né? Meu olfato é 5%. Porque o ar não vem mais por aqui. Porque como você não inala, né? Mas o ar, então você não aspira cheiro, nada, né? O olfato também, o paladar, perdão. Muda o paladar. O paladar perde também um percentual bom aí. Murilo, como é que ele consegue falar? Acho que as pessoas devem estar perguntando aqui. Olha, ele tirou a laringe. A laringe é onde estão as cordas vocais que dão som. Como ele consegue falar? Muito bom. Bela oportunidade da gente falar sobre isso, né? Tem hoje, ao longo da história da medicina, várias formas de reabilitação fonatória foram testadas e tentadas ao longo dos anos. São 150 anos da primeira laringectomia que foi feita agora, no ano passado. Então tem 3 formas, para não ficar esticando demais a história médica aqui. Então a gente pode falar com uma voz do esôfago, que a gente chama de voz esofágica. Esse seria tem custo nenhum, né? O único custo é a fono, gasta muito exercício com a fono, mas todos requerem muita fono. Sim. Então você vai na fono e o paciente aprende a projetar o ar pela boca. Engole ar. Ele engole ar e ele usa esse ar que ele engoliu, né, antes de chegar no estômago. Então ele vai aprendendo isso por etapas e ele usa esse ar que ele projeta com a boca para falar. Então ele não precisa, como vocês viram aqui o Bazuco usando a mão, né? Ele não precisa usar a mão para nada, então ele não precisa ocluir nada. Mas ele tem uma qualidade de voz bem pior, assim, é mais entrecortada a fala, porque ele precisa projetar o ar e falar. Então ele acaba conseguindo falar 1 ou 2 palavras por vez. Tá. Então a voz fica cortadinha. Então ele eu, quero. Eu engulo ar, falo. Quero. Tá bom. Então dá para falar, dá para entender. Temos bons faladores de voz esofágica, mas realmente é uma voz mais difícil. Outra forma é a laringe eletrônica, das mais comuns, que é aquele aparelho que você encosta aqui e ele projeta um tom e esse tom passa por dentro do tecido e com essa vibração que causa dentro do tecido, ele projeta essa vibração para fora. Então, não sai pelo equipamento a voz, sai pela boca do paciente, tá? Mas esse é o inconveniente. Ele perde a mão, tem o tempo da bateria do negócio. Quando a bateria acaba, ele precisa carregar, não consegue falar. E fica com uma voz bem robotizada, né? E a terceira forma, tem outras, mas dessa mais comum, que é o que a gente está aqui mostrando para o pessoal poder aprender, é uma prótese traqueoesofágica. Que é essa aqui, ó. Quiser ver, Ortega? Ela comunica, ela faz uma comunicação entre a parede de trás da traqueia com a parede da frente do esôfago. E aí, quando o paciente oclui
como a gente está vendo aqui o Bazooka fazer, né? Quando o paciente oclui o traqueostoma, o ar passa por dentro da prótese, vai para a boca e ele usa esse ar para falar, que dá uma qualidade fonatória muito boa, né? Dá para ter uma conversa tranquilamente aqui, dá para conversar com o Bazooka numa boa aqui. E ela é uma prótese unidirecional, então o ar passa, mas a comida não. Perfeito. Então o paciente não tem problemas de aspirar, engasgar, nem nada do gênero, ele não vai ter pneumonia, ele não vai ter nada. E ele consegue fazer uma reabilitação, precisa pôr a prótese, precisa fazer fono, precisa um tempo de reabilitação, né? Que coloca e sai cantando uma ópera. Não, não é assim. Mas ele coloca, ele tem um treinamento, não é um treinamento a perder de vista, é um treinamento mínimo. Ele já consegue se comunicar muito bem. A gente podia perguntar pro Bazooka como é que foi com ele aí. Como é que foi com você? Então, comigo foi bem rápido. A partir do momento que eu coloquei a prótese, você começa a falar de imediato. Né? É lógico, para você melhorar, requer treinamento, né? Aí entra os trabalhos da fono, né? Fazer exercícios, tudo. Para conseguir falar. Porque daí você vai melhorando, né? Sim. Quanto mais você faz exercício assim, para você ter elasticidade né? Do esôfago, da faringe, né, doutor? Aí melhora a qualidade vocal. Né? Quanto mais você exercita, vai melhorando, né? Mas a partir do momento que coloca a prótese, você já fala imediatamente. Então a pessoa ela sai de mudo para ela volta a falar. É uma experiência que não tem como, sabe, você explicar. Que você tá ali mudo, de repente, oi, sai a voz. Então é maravilhoso, essa prótese ela é sensacional. E ela me permitiu uma qualidade vocal muito boa, né? Eu me comunico bem, voltei a trabalhar. Então você trabalha com vendas, Trabalho né? com vendas, que é pura comunicação, né? Falar o tempo todo. Falo o tempo todo, visito muitos clientes. E tem um pouco do que o doutor estava falando, aquela questão inicial, né? De hora que você sai, né? Para, vamos dizer, para a vida normal, né? Que até então você não tinha uma deficiência, vamos dizer assim. Então, a partir daquele momento você tem uma deficiência, né? Então você tem que administrar isso também, trabalhar a parte emocional, né? Então. E você voltou à vida normal. Eu voltei à vida normal, Eu voltei a trabalhar depois de 8 meses da cirurgia, né? Apesar quando eu voltei, estava a época da Covid, né? Que tinha começado. Então eu não precisei, vamos dizer assim, me locomover tanto. Tá bom. Né? Então isso me ajudou um pouquinho, assim, porque fiquei trabalhando mais home office, né? Então deu tempo de eu ir trabalhando essa parte psicológica toda, né? Mas no começo eu tinha muita vergonha de ligar para as pessoas. Né? Você ligava o telefone, a pessoa desligava, não entendia o que eu estava falando do outro lado. Né? Então tem esse aspecto a ser superado, né? Tem muita superação, adaptação. Fantástico. Muita adaptação. É um exemplo. Muita adaptação. É um exemplo. Só o fato de conseguir falar como você está falando, eu acho que grande parte das pessoas que estão assistindo a gente aqui, elas não têm a dimensão da importância disso. Não tem. Nossa, é um negócio impressionante.